Você já teve aquela sensação de que tá fazendo tudo o que tem que ser feito, mas mesmo assim, alguma coisa tá faltando? Tenho vivido algumas coisas que eu demorei a entender o que estava, né, o que podia estar acontecendo comigo. Eu venho tendo, né, alguns questionamentos sobre a minha vida atual, sobre algumas decisões que eu preciso tomar, algumas que já tomei, outras que não tomei, sobre os meus sonhos, sobre quem eu sou e a pessoa que eu quero ser. E ao pesquisar sobre isso que eu venho sentindo, eu cheguei à conclusão que eu estou passando por uma crise existencial. Sim, gente, eu estou passando por uma crise existencial. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês um pouco sobre esse momento que eu estou vivendo. Eu sempre gostei de compartilhar aqui com vocês a minha vida, a minha rotina, tanto aqui no canal como no Instagram. Mas o que por trás das câmeras, o que não mostra, é que eu tenho vivido, né, venho passado por alguns momentos, algumas coisas, algumas mudanças. E eu tô tentando, né, continuar com o meu trabalho, manter aí a minha rotina de disciplina, nos treinos, alimentação equilibrada, enfim, tô tentando viver. Mas a verdade, gente, é que por dentro eu venho passando por muitos questionamentos. E que tipo de questionamento? Ao refletir um pouco sobre a minha vida, eu tenho me perguntado, né, será que eu estou vivendo o que eu queria viver? Ou por que eu ainda não conquistei o que eu queria, né, o que eu almejei para minha vida? Será que eu estou no caminho certo? Qual é o meu propósito de vida? Será que eu estou desistindo dos meus sonhos? Enfim, gente, muitos questionamentos. E eu confesso para vocês que ao pensar nessas perguntas, isso tem me gerado uma certa ansiedade, um certo desconforto. Mas eu acredito que eu venho tendo esse tipo de questionamento por dois motivos. O primeiro é porque eu imaginei que aos 30 anos eu estaria vivendo uma outra vida, uma vida que eu almejava, né, que eu almejo para mim. Eu achava que aos 30 anos eu teria uma casa própria, eu teria um transporte, eu teria a minha família, né, estaria casada, mas a verdade é que nada disso aconteceu. Então, não sei se isso é a crise dos 30 mais, comentem aqui o que é que vocês acham disso, se vocês já passaram por isso. Mas eu tô com 35 anos de idade, eu sei que não parece, mas sim, gente, e pensar no que eu queria ter conquistado e ainda não conquistei aos 35 anos de idade, isso me gera alguns questionamentos, sabe? O porquê que eu não consegui ainda, o que tá faltando, onde foi que eu falhei. Então, isso sim tem me gerado esses questionamentos, esse é um dos motivos. O segundo motivo, gente, de eu estar fazendo esse tipo de questionamento, essas perguntas, eu acredito que é pelo fato de eu não estar feliz no meu atual trabalho. Para quem não me conhece, e para quem já sabe, né, eu trabalho como cuidadora de idosos. E, gente, eu já estou nesse ramo há 15 anos. Vocês acreditam? Há 15 anos eu sou cuidadora de idoso, né, acompanhante hospitalar. E eu não estou aqui para falar mal da profissão, jamais. Pelo contrário, admiro demais essa profissão. Mas eu confesso para vocês que eu não estou me encontrando mais. E eu confesso para vocês que eu me sinto com um potencial de fazer outras coisas bem melhor. E eu me sinto que eu estou num lugar, num cubículo. Sabe quando tu tá num lugar apertado, assim, tu se sente grande, tu sente que tu tem potencial para fazer coisas melhores, mas tu tá num lugar ali que tá te prendendo. É assim que eu venho me sentindo, gente. Eu já venho tentando sair dessa profissão, inclusive eu já tinha saído desse meu atual trabalho, mas por algumas circunstâncias da vida eu tive que voltar e estou até hoje lá. Mas eu confesso para vocês que eu não estou feliz. Eu vou trabalhar porque é o que tá dando para pagar as minhas contas.
E o medo, eu tô deixando o medo tomar de conta de mim, ao ponto de me fazer permanecer nesse lugar que eu não tô feliz, sabe? Então, tá nesse trabalho, isso tem me gerado muitos questionamentos, que tem me gerado ansiedade. E ao meditar em todas essas perguntas que eu venho me fazendo, né, nesses últimos tempos, isso tem me feito refletir sobre a minha vida, sobre o que eu quero para minha vida, sobre como eu me imagino daqui 2 anos. Então, esses 2 motivos, gente, tem me gerado todo esse questionamento. Isso é uma crise existencial. Algumas perguntas eu sei a resposta, mas algumas perguntas não. E uma crise existencial não quer dizer que a nossa vida acabou. Pelo contrário, eu estou tentando encarar isso que eu estou passando, nessa crise existencial, como algo positivo, algo que está sendo um convite para mim reavaliar, né, a minha vida, para mim ter coragem para tomar algumas decisões que eu preciso tomar, como também para ver o que realmente é importante para mim. E assim, eu acredito que eu não sou a única que está passando por isso, né? Que está passando por isso em silêncio. Eu venho sentindo isso, gente, há muito tempo. E eu venho sentindo isso assim, sozinha, sabe? Em silêncio pra mim. Mas isso estava tão assim, forte dentro de mim, que eu senti a necessidade de expor isso aqui pra vocês aqui no canal. Inclusive, se você já passou por uma crise existencial, ou está vivendo, né, passando por uma crise existencial, comenta aqui, deixa seu comentário aqui. Estou pensando de forma positiva, que essa crise, né, é uma forma de a gente descobrir o que a vida ela pode apresentar para nós mais para frente. E eu acredito que uma nova fase, né, pode vir aí uma nova fase na nossa vida. Então, assim, eu tô vendo essa crise realmente de forma positiva. Aqui no canal, gente, eu falo sobre rotina, sobre disciplina, sobre desenvolvimento pessoal, sobre finanças. Eu venho compartilhando coisas que eu tô vivendo atualmente, que eu venho aprendendo, que eu venho descobrindo, né, nessa fase que eu tô aí de 30 mais. E eu acredito muito nisso, né, que a nossa vida ela tem que ser uma vida organizada. Eu acredito muito que a gente pode sim alcançar a disciplina, ter uma rotina com propósito, equilibrada. E eu quero muito compartilhar isso com vocês aqui no meu canal. O foco do meu canal é esse. Mas eu acredito que antes de qualquer coisa, a gente precisa organizar nós internamente, as nossas ideias. E é isso que eu tô sentindo, sabe? Que eu, Daniele, preciso organizar a minha vida internamente. Talvez aqui eu esteja passando por uma bagunça, uma desorganização que eu preciso pôr em ordem. E o que tem me ajudado, gente, a entender sobre isso que eu tô vivendo é pesquisar, ver conteúdo de pessoas que falam sobre esse tipo de assunto. E eu tenho aprendido muito, eu tô me conhecendo, eu tô me redescobrindo. E eu consigo identificar algumas coisas sobre algumas falhas. E eu sei onde eu quero chegar. Só que para isso eu preciso me organizar. E eu falo de uma organização interna. Então é isso, esse aqui foi mais um desabafo, né, sobre essa crise existencial que eu tô passando. Mais uma vez, se você já passou por isso ou conhece alguém que passou por essa crise existencial, comenta aqui. Se você sabia o que era uma crise existencial ou não, comenta aqui também, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu abri meu coração. Talvez esse seja um dos vídeos mais sinceros que eu gravei, né, que eu vou gravar aqui no canal. Porque realmente eu tô compartilhando algo mesmo meu bem íntimo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa um coração, tá bom? Então eu conto com o like de vocês, eu conto aí com um comentário e compartilha aí com alguém, com aquela amiga ou amigo que tá passando por isso, tá?
E se inscrevem no canal para vocês acompanharem aqui os vídeos e não perderem nenhum. Inclusive, gente, se vocês puderem hypar esse vídeo, me ajuda muito pro YouTube poder entregar o meu conteúdo, tá? Então deixa um like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E tchau, até o próximo vídeo!